Bom, vou explicar como é que a gente faz a montagem do cockpit, tá? Essa parte aqui da direita é um cockpit já montado, a parte da esquerda é o que a gente chama de chassi, então a gente começa sempre pelo chassi. As peças sempre vão etiquetadas com nome, tá? Então, eu vou falar os nomes das peças aqui que estarão com etiquetas no momento aí quando você desembalar o cockpit. A gente começa pelo chassi, como eu falei. Se o seu cockpit ele não tem ajuste de inclinação do banco, a gente vai montar da seguinte maneira: a gente vai pegar as duas peças principais aqui, as de 130 centímetros, tá? Cada uma. A gente já vai posicionar aqui os pés de nivelamento por baixo, tá? Deixa já com os pés. Como é que a gente vai fazer para encaixar o suporte do banco, que é por onde a gente começa, né? Se não tem o suporte de inclinação do banco, a gente vai pegar toda essa estrutura aqui, ó. Eu vou pegar nesse que está montado, que está mais fácil. A gente vai pegar todas essas quatro peças aqui e vai montar separado, tá? Então, ó, eu vou tirar ela aqui. Então, toda essa estrutura a gente vai montar antes. Como que a gente vai fazer isso? Essas duas peças aqui, ó, superiores, tá? Que vai ter o apoio do banco, ela tem os conectores aqui para colocar por dentro dessa canaleta aqui. Então ela vai aqui por baixo, ó. Aqui na imagem não tem, mas ele vai encaixar nessa canaleta aqui. Então o que a gente faz é pegar o fechamento do chassi junto com essa peça que eu chamo de sustentação do banco. A gente vai encaixar o apoio do banco, tá? Essas duas peças aqui por cima eu chamo de apoio do banco. Então a gente vai posicionar o fechamento do chassi junto com a sustentação do banco, vai encaixar essas duas peças aqui nessa posição. Depois que encaixar essas duas peças e formar toda essa estrutura, aí sim a gente vai encaixar no chassi aqui, tá? A gente vai encaixar e vai fazer a montagem do chassi aqui. Tá, se o seu cockpit ele tem ajuste de inclinação do banco, a gente só vai fechar, tá, esse chassi e vai ficar dessa maneira aqui, ó, tá? Se ele já tiver se você tiver adquirido ajuste de inclinação. Tá, como é que a gente vai colocar agora as peças para fixação do banco? Então a gente utiliza essas quatro torres aqui para encaixar o suporte do banco. Então, se você tem um ajuste de inclinação do banco, o chassi vai ficar dessa maneira, tá? Então, como é que a gente faz para fixar aqui todas as peças para colocar no banco? Para colocar todas essas peças. Primeiro, a gente coloca as quatro torres, tá? Que são essas peças aqui, elas são nomeadas como torres, tá? Torres do banco. Então, a gente posiciona as quatro torres aqui e depois a gente coloca o apoio do banco, tá? Esse apoio do banco você vai junto com as cantoneiras, então aqui é onde são fixados, tá, o banco. Então posiciona certinho as cantoneiras aqui de acordo com a furação do banco. Tem dois modos de você prender o banco. Você primeiro coloca essas quatro cantoneiras aqui no banco, depois apoia o banco por cima e faz a fixação da cantoneira. Ou fixa a cantoneira aqui, apoia o banco e parafusa o banco aqui direto aqui no suporte. Depois disso montado, aí você consegue ajustar, tá, a altura do banco com por essas duas peças e a inclinação. Só descer essa peça traseira você consegue ter uma inclinação do banco. Então aqui está montado já o chassi, tá, com o ajuste de inclinação do banco. Caso não tenha um ajuste de inclinação do banco, é assim que vai ficar seu suporte aqui na parte traseira do cockpit, tá? Depois a gente vai fixar a mesa do volante, tá? Então essa peça aqui, ó, essas duas peças eu chamo de torre do volante. Então como é que a gente faz para posicionar essa peça? Eu gosto sempre de montar essa peça separada aqui, tá? Então eu já posiciono a mesa do volante certinho, né, alinhado com as duas torres. Eu vou formar toda essa estrutura e aqui vai ter os conectores para baixo. Então eu pego toda essa peça aqui e só
posiciono sobre o chassi, tá? Então, só encaixar aqui sobre o chassi. Depois da gente fixar a mesa do volante, ela vai ficar assim, que já o chassi com o suporte de inclinação do banco e a mesa do volante, tá? Por último, a gente vai colocar o suporte do pedal. O suporte do pedal também é montado separado, tá? Monta o suporte do pedal separado de toda a estrutura. Então, são duas peças. Eu chamo de pedal 1, tá? Que são essas duas, e pedal 2. Essas peças aqui laterais, ela não tem furação, são só peças com corte. Essas peças aqui do meio, que eu chamo de pedal 1, tem conectores nas duas extremidades aqui. Então, a gente põe a primeira peça e a segunda a gente faz um alinhamento com o topo das peças que eu chamo de pedal 2 aqui. Então, essa peça estando alinhada com essas duas aqui já estão ok. Essa peça você vai ajustar de acordo com o modelo do pedal que você for fixar aqui. Então, depois que você apoiar a chapa do seu pedal e ver qual é a distância aqui dos parafusos, você dá aperto nessa peça aqui. Aí vai ficar com uma estrutura parecida com essa. Depois disso pronto, é só encaixar aqui no cockpit, tá? No cockpit eu tenho essas duas torres aqui que possibilita o ajuste de inclinação do pedal. Então a gente vai fixar com cantoneira, tá? Toda essa peça aqui, ó, do suporte do pedal a gente vai encaixar com cantoneira, tá? Depois de montado essa peça, vão ter 4 cantoneiras, duas em cima aqui nas extremidades e duas embaixo. Encaixou no cockpit aqui o suporte do pedal, tá? Então tá feito. A gente consegue aqui ajustar com a cantoneira presa nessas torres do pedal. A gente consegue ajustar a inclinação. Existe um outro modelo de apoio de pedal que ele é vendido no modelo do Premium, tá? Esse é um pedal um pouco mais robusto, um pouco mais resistente. Essa peça continua sendo a do pedal anterior. A diferença está no perfil de apoio da chapa do pedal. O perfil que a gente utiliza aqui é um 4080 e ele é fixado, ele é montado com cantoneiras, ao invés de ser conectores nas pontas. Então aqui por baixo vão duas cantoneiras, uma aqui, outra aqui, e do outro lado aqui vão mais duas cantoneiras, tá? Depois de montado toda essa estrutura aqui, a gente posiciona de novo, a gente monta toda essa estrutura separada e depois a gente posiciona aqui no chassi principal. Então aqui está montado, tá, o nosso cockpit. Esse é o modelo Pro com ajuste de inclinação do banco.